ter um segundo passaporte, né? Especialmente um europeu. O que isso significa de verdade? Para algumas pessoas é, sei lá, uma conexão com o passado, com as raízes. Para outras é um plano B, uma segurança. Hoje, a gente vai mergulhar fundo no que é preciso para transformar essa possibilidade em realidade. E o nosso foco vai ser um caminho bem específico, o processo para obter a cidadania húngara. Para guiar a gente, temos um conjunto de fontes bem práticos. É quase um manual de campo de um especialista no assunto, o professor Ruba. A nossa missão aqui não é só listar documentos, né? É entender a filosofia por trás do processo. Vamos traçar a jornada de uma pessoa, uma tal de Sofia, por exemplo, desde o momento em que ela acha a certidão da bisavó húngara até o dia em que ela segura o passaporte. O que realmente espera por ela? E essa é a abordagem perfeita, porque as fontes deixam isso muito, mas muito claro. É uma jornada, não é uma transação. O material não vem de uma cidadania fácil, sabe? Ele oferece um mapa, e um mapa bem realista, cheio de avisos sobre o terreno. O foco é total na preparação e entender que, assim, embora o direito venha do sangue, a conquista vem do esforço pessoal. E é um esforço, olha, considerável. Certo. Então, vamos começar pela motivação da nossa Sofia. O que tem no fim desse mapa? Quais são as recompensas que fazem as pessoas entrarem numa jornada que, como você disse, é bem exigente? Olha, as fontes listam benefícios que são, extremamente concretos no mundo de hoje. O principal, claro, é se tornar um cidadão da União Europeia. Isso significa o direito de morar, de trabalhar, estudar, circular livremente por todos os 27 países do bloco, sem precisar de visto, de permissão especial. Nossa, É uma mudança de vida em termos de mobilidade e oportunidade. abre um continente inteiro, né? Mas as fontes vão além da parte profissional, pelo que eu vi. Mencionam algo sobre segurança. Sim, e esse é um ponto que parece ressoar cada vez mais. A ideia de ter uma cidadania que oferece maior segurança econômica, jurídica, política. Num cenário global que, bom, muita gente percebe como instável, ter esse plano B sólido é um fator de tranquilidade imenso para as famílias. Faz todo sentido. E tem o poder do passaporte em si. O húngaro está sempre entre os mais fortes do mundo. Permite viajar para mais de 170 países sem visto. Sem falar das vantagens na educação, com acesso a universidades europeias de ponta por uma fração do custo. Ok, o prêmio é valioso. Mas agora vem a primeira grande barreira. Quem pode sequer sonhar com isso? A nossa Sofia, com a certidão da bisavó na mão, ela já está com o pé na porta. Ela está com a chave da porta, mas ainda precisa girar. As fontes são claras nisso. O direito se baseia na descendência. E a lei húngara é generosa, não tem um limite de gerações. Então, filhos, netos, bisnetos podem ter o direito. Mas, e esse é um mas fundamental, ter o ancestral não é uma garantia automática. Ah, não é só chegar com papel e pronto. De jeito nenhum. Cada caso é analisado individualmente. Aquele documento antigo é o ponto de partida, não a linha de chegada. E existem outros caminhos além da descendência? Existem, mas são mais longos. O caso mais comum é a naturalização por casamento. As fontes falam em 10 anos de casamento para casais sem filhos e pode cair para 5 anos se o casal tiver filhos. Mas o foco principal do material que a gente tem é na via da ancestralidade, que é onde a maioria se encaixa. Então, aqui temos o primeiro grande insight para a Sofia. A linhagem de sangue abre a porta, mas não atravessa por ela. E pelo que as fontes indicam, o que realmente faz a pessoa atravessar essa porta não é um papel amarelado, mas algo muito mais difícil de obter: o domínio da língua húngara. Exatamente. É aí que o bicho pega. Esse é o ponto nevrálgico de todo o processo. As fontes são enfáticas, quase repetitivas nisso. O idioma é o maior obstáculo e a principal causa de reprovação. E não estamos falando de um conhecimento básico, sabem? Aquele húngaro para turistas. Para pedir um café em Budapeste. Isso, a exigência é de um domínio funcional de nível intermediário, o suficiente para manter uma conversa de verdade numa entrevista consular. Peraí, isso me parece uma declaração de valores muito forte por parte do governo húngaro. Quer dizer que eles valorizam mais alguns anos de estudo de uma língua, que é super difícil, do que uma linhagem de sangue de um século.
Isso muda toda a perspectiva. É uma observação perfeita. O processo, como está descrito, sugere que a Hungria não está só procurando descendente de sangue. Eles querem pessoas que demonstrem um compromisso ativo em se reconectar com a cultura. E a língua é a prova máxima desse compromisso. A entrevista consular, segundo as fontes, não é um teste de gramática, é uma conversa. Uma conversa para avaliar se existe uma conexão real. Exato. Eles querem ver se o candidato consegue falar sobre si mesmo, sobre a família, os motivos, os planos, tudo em húngaro. E quais são os erros que fazem as pessoas tropeçarem nessa etapa? Imagino que não seja só a falta de vocabulário. As fontes citam 2 erros que são fatais. O primeiro é subestimar o nível exigido. A pessoa chega lá com umas frases decoradas e trava na primeira pergunta que sai do roteiro. Sei. E o segundo é a preparação inadequada, usando métodos de ensino genéricos. É por isso que a metodologia descrita no material é tão específica. Isso me chamou a atenção. Não é um curso de idiomas tradicional, né? Parece mais um programa de treinamento para uma missão específica. O que tem de tão diferente nessa abordagem que as fontes descrevem? A grande diferença é o foco absoluto no objetivo final, a entrevista. Tudo é construído de trás para frente a partir daí. As aulas são individuais, de 60 minutos, via Google Meet, o que já permite uma atenção total. Mas o que as fontes descrevem é, na verdade, um ecossistema de aprendizado. Um ecossistema. Gostei do termo. O que compõe esse ambiente? Além das aulas, tem um aplicativo com umas 1.300 palavras essenciais, gravadas pelo próprio professor, para garantir que a pronúncia saia certa desde o início. Tem envio de material didático, mas também conteúdo diário exclusivo, como stories fechados para alunos, e-mails educativos toda semana. Nossa, até um podcast? Até um podcast privado sobre cultura, história e, claro, a língua. Peraí, deixa eu ver se entendi. Além das aulas, ele oferece um app, stories diários, e-mails. Isso soa menos como um curso e mais como uma imersão total. É quase como se ele tentasse recriar um ambiente húngaro digital para o aluno. Exatamente essa é a lógica. Não se aprende uma língua só por 1 ou 2 horas na semana. É preciso ter contato constante. O objetivo é que o aluno não apenas decore, mas que ele comece a pensar em húngaro, que consiga formular respostas com naturalidade. A metodologia visa criar essa familiaridade, para que na hora da entrevista a conversa flua. Tudo bem, faz sentido. Mas vamos falar da parte que assusta. Tempo. Se a nossa Sofia começar do zero hoje, qual é o tamanho do compromisso que ela está assumindo? Quanto tempo até ela está pronta para essa conversa? E as fontes são brutalmente honestas sobre isso. Não tem promessa de fique fluente em 6 meses. Com uma rotina de 1 aula por semana, mais o dever de casa e a imersão nesse ecossistema, a estimativa realista é de 2 a 3 anos. 2 a 3 anos. Isso é um compromisso enorme, tenho que admitir, parece desanimador. Eu consigo imaginar muita gente ouvindo isso e pensando, esquece, não é para mim. As fontes mencionam alguma alternativa, algum hack para quem não tem todo esse tempo? Ou é um caminho sem atalhos mesmo? É um caminho sem atalhos mágicos, mas a velocidade pode variar. Se a pessoa tiver mais disponibilidade e, dedicação para fazer 2 aulas por semana e mergulhar de cabeça nos estudos, esse prazo pode ser reduzido para algo entre 1 e 2 anos. Mas a mensagem principal é clara. Isso é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Tentar acelerar demais, pular etapas, é a fórmula para dar errado na entrevista. E como em toda maratona, não basta só cruzar a linha de chegada do idioma. Depois vem a volta da vitória com uma montanha de papéis, certo? Como as fontes descrevem essa parte burocrática da jornada da Sofia? Certo. Uma vez que o idioma está no nível adequado, o foco se volta para a documentação. O primeiro passo é a genealogia. Reunir todas as certidões de nascimento, casamento, óbito, que conectam o candidato ao ancestral húngaro. Depois que essa árvore de papel está montada, vem uma fase crítica, a tradução juramentada de tudo para o húngaro. E as fontes dão um alerta bem sério sobre isso, né? Parece um detalhe técnico, mas com potencial para destruir todo o processo. Sim,
É uma armadilha, viu? Uma tradução mal feita, que não usa a terminologia correta ou não segue o formato do consulado, pode resultar em atrasos de meses ou até na recusa do pedido. É um daqueles pontos onde a experiência de um guia se torna crucial. O material também menciona que o especialista auxilia no preenchimento dos formulários oficiais húngaros, que são complexos e, obviamente, estão todos em húngaro. Ok, então, documentos reunidos, traduzidos, formulários preenchidos, a pasta está pronta. Acabou a preparação? A Sofia pode relaxar até o dia da entrevista? É para refinar os últimos detalhes antes do momento decisivo. Isso inclui, por exemplo, a elaboração conjunta do currículo vitae do candidato em húngaro. Não é um currículo de emprego, é uma pequena biografia contando a história de vida da pessoa. Entendi. É mais um elemento para a autoridade consular avaliar a conexão? Exatamente. E imagino que você saiba qual é a parte mais importante dessa fase. Treinar para a entrevista em si. Sem dúvida. A parte mais importante é a realização de simulações da entrevista oficial. Isso é fundamental para reduzir a ansiedade e familiarizar o candidato com o ritmo, o tipo de pergunta, a pressão da situação real. E um detalhe interessante que as fontes mencionam é que o apoio não termina após o protocolo do pedido. Como assim? Achei que depois de entregar os papéis era só esperar. O processo de análise pode levar meses, às vezes mais de um ano. Se o candidato parar de praticar o húngaro nesse período, o conhecimento regride. Por isso, o acompanhamento continua, para manter o idioma vivo e afiado, garantindo que a pessoa esteja tão ou mais preparada no dia do juramento à bandeira, que também é feito em húngaro. Ah, claro. Quanto estava no dia da entrevista? Fica evidente que a figura desse guia, o professor Huba, é central em todo o processo descrito. O que as fontes dizem sobre as credenciais dele? Por que alguém confiaria uma jornada tão longa e cara a ele? As credenciais se baseiam em 3 pilares. O primeiro é a origem. Ele é um húngaro nativo de Budapeste. Isso garante não só o domínio da língua, mas a compreensão da cultura, das nuances que um estrangeiro jamais teria. O segundo é a especialização. São mais de 10 anos de experiência focada exclusivamente em processos de cidadania húngara. Não é um serviço paralelo. É o foco total dele. Isso. E o terceiro pilar, talvez o mais importante, é a experiência prática comprovada. E os números dessa experiência são bem expressivos, pelo que eu vi. Sim, as fontes citam mais de 100 candidatos aprovados que ele acompanhou, e esses processos foram feitos em consulados do mundo todo. Brasil, Irlanda, Emirados Árabes e também diretamente na Hungria. Isso dá uma visão global de como cada posto consular opera. Ele também tem experiência com a burocracia interna do país, mencionando o Kármanya Ablak, que são os centros de atendimento do governo húngaro. Isso mostra um conhecimento que vai do balcão do consulado em São Paulo até a mesa do funcionário em Budapeste. Sabe o que mais me impressionou ao analisar todo esse material? A honestidade. Em nenhum momento existe a promessa de cidadania garantida ou processo rápido. Pelo contrário, parece que há um esforço constante para jogar a real para o candidato. Sim, e esse é o ponto que talvez seja o mais fascinante. A ênfase na responsabilidade pessoal. As fontes repetem quase como um mantra, que a decisão final é soberana e exclusiva das autoridades húngaras. O papel do orientador não é garantir um resultado, mas preparar o candidato para atingir o nível real exigido, navegar pela burocracia sem cometer erros e, acima de tudo, alinhar as expectativas. O sucesso depende, em última análise, do mérito e do esforço do próprio candidato. Então, se fôssemos resumir tudo para nossa Sofia, a mensagem seria: a cidadania húngara é um projeto de vida, não um processo administrativo. É uma maratona de anos que exige um compromisso real com a língua e a cultura, muito além de só juntar uns documentos. As recompensas são imensas, mas o caminho é pavimentado com muito estudo e dedicação. Perfeitamente resumido. E essa estrutura toda nos leva de volta àquela reflexão que tivemos no início. A busca pela cidadania é apresentada como uma busca por segurança, por oportunidade, mas o processo em si revela algo mais profundo sobre o que significa ser cidadão hoje.
Para quem tem o direito por ancestralidade, a mensagem implícita é que a cidadania não é mais só um direito passivo, herdado como um sobrenome. Ela precisa ser ativada, conquistada. Exatamente. Precisa ser ativamente conquistada através de um compromisso pessoal, validado pelo domínio da língua e pela demonstração de uma conexão cultural. E isso levanta uma questão final para se pensar. O que isso nos diz sobre o valor que nações como a Hungria estão atribuindo à integração genuína em detrimento da mera linhagem de sangue? Parece que o passado, a herança, te dá a chave, mas é o seu esforço presente que realmente abre a porta.